Bem, mas antigamente, todas as mulheres que tinham filhos de menor idade, grávidas, etc., elas iriam ser liberadas para prisão domiciliar. O que aconteceu? Em algumas situações excepcionais, né, ficava difícil. Às vezes a mãe, vamos supor, era presa por estupro da filha. E a lei permitia ela voltar para casa em prisão domiciliar. Oxi, eu estou incentivando agora? Logo, a lei falhou em dar a todas as mães, etc. e tal. O que aconteceu? Em um julgamento, né, do STF, está aqui o número do ministro Ricardo Lewandowski, o voto foi de uma ministra, eu não lembro de quem, mas foi de uma ministra, que houve a prisão domiciliar se a mulher tiver praticado o crime mediante violência ou grave ameaça, a mulher tiver praticado o crime contra o filho, tá? Ou em situações excepcionalíssimas que o juiz fundamentará. Então não é para todas as gestantes, mães de criança. Em situações excepcionais, crime com violência ou grave ameaça, contra descendente, o crime foi contra o filho. Como que eu vou garantir a prisão domiciliar dela? É melhor deixar catia. Então, em outras situações excepcionalíssimas que o juiz vai definir. Tá? Então tem que ser especificamente nessas situações. A regra é a mãe cometeu um crime, tem um filho menor de 12 anos, ela ganha liberdade. Tá? Porque a ideia aqui é a proteção da criança, tá? Que a criança ela deve ter uma criação com a mãe, com o pai, para poder desenvolver um adulto muito responsável, etc. Tendo a ausência do pai e da mãe na criação, na primeira infância, na segunda infância, primeiro aos 6 anos, dos 6 aos 12, é muito difícil para a criança crescer sem o pai, sem a mãe, tá? Eu sempre conto uma história, quando eu tinha uns 18, 20 anos, eu fui dar aula de violão numa escola. E aí eu preparei para uma música do Dia das Mães, para as crianças cantarem pro Dia das Mães. E aí o nome do gurizinho era Arthur. Eu lembro que o guri saiu correndo assim, chorando, e os alunos zoando atrás, gritando com ele. Falei, o que aconteceu com esse guri, né? Aí eu fui lá e falei, ô Arthur, o que foi e tal? Ele, pô tio, minha mãe tá presa. Então para a criança é muito duro você ter o dia a dia ali com a mãe e com o pai, e do nada, né, acontecer alguma coisa e o pai, a mãe ser presa. Então aquela criança já nasce com traumas e a ideia é fazer com que a mãe continue presente e responda o processo. Normal, vai responder o processo, lá no fim, se for condenado, vai cumprir a pena, mas durante o processo ela possa ficar com o filho, tá? Aqui são os prazos de progressão de regime. Antes era tão fácil, era 2/5, 3/5 e 1/6, né? Agora mudou tudo, tá? O pacote de crime alterou. Primário, sem violência. Tá aqui, tira um print, tem o material. Reincidente, mas se o crime foi sem violência, 20%, 25%, 30%, 40%. Antes eu decorei quando era frações, agora quando é essa porcentagem aqui eu não vou decorar nunca, né? Mas tem aqui os requisitos de progressão de regime de acordo com o que a pessoa cometeu o crime, tá? E aqui também para o semiaberto e aberto é a mesma coisa. Tá? Como que eu progrido, né, de regime? Não tem a ver muito especificamente com as prisões que estamos tratando, mas para a gente ter uma noção, isso aqui tem a ver mais com lei de execução penal. Bom comportamento carcerário, oitiva prévia do MP e do defensor. Bom comportamento carcerário, oitiva do MP e do defensor, também para poder progredir de regime. Tá? Tem mais alguns detalhes aqui nos materiais. Aqui o requisito objetivo é 1/8, tá? Se a mãe, é bem interessante isso, se a mulher é mãe ou responsável por um filho ou portador de deficiência, é 1/8 da pena só, tá? Desde que a pena não seja sobre grave ameaça ou violência, não for contra o filho dependente, né? Tem algumas regras aqui, não integrar organização criminosa, primária, a pessoa comprar 1/8 só de pena. Bem baixíssima a pena, tá? Essa foi a matéria de prisões, o material está disponível no portal, tá? É bom
depois, né, que vocês tiverem tempo, dá uma lida na lei mesmo, do 311 para frente, tá? Na própria lei de prisão temporária. Dá uma lida, é rapidinho, questão de 10, 20 minutos vocês leem tudo, tá? As medidas cautelares. Não consegue ficar falando muito sobre um inciso, né? Senão a gente fica 1 hora para falar de um inciso disso daqui, não tem como. Tá? E também nem há necessidade, porque se vocês querem se especializar, escrever um artigo, né, sobre algo específico, você consegue. Agora não é algo que dá uma necessidade de especializar, de ver, de estudar tanto. Tudo bem? Bons estudos para vocês, tá? Lembrando, na semana que vem, na semana do dia 31, né, que é segunda-feira, nós vamos fazer um trabalho, vou passar o trabalho para vocês fazerem o trabalho com base na aula de prisões e na aula de dosimetria que eu vou lançar amanhã. Beleza? Bons estudos, pessoal. Até mais.